Nós saudamos toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse momento nós queremos convidar a todos os irmãos que puderem estar de pé nesse momento, em reverência à leitura que vamos fazer da palavra do Senhor, inicialmente no Evangelho segundo João, capítulo de número 6, versículos 66 a 68. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 66 a 68. Assim nos diz a palavra do Senhor. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu vou repetir a leitura do versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Oremos. Senhor, te adoramos pela tua presença neste lugar, por todas as coisas que o Senhor realizou aqui até este momento, pelos louvores cantados, pelas orações realizadas, pelos pensamentos elevados à tua presença, por tudo que já foi apresentado diante de ti e por tudo que o Senhor ainda realizará aqui nesta noite. Te adoramos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, nós partimos inicialmente desse texto, para quem iremos nós? Mas na verdade, o alvo da nossa palavra aqui nessa noite está contextualizado no mês em que vivemos, mês de dezembro, em que está sendo analisada a questão do sentido do Natal, nada tão pertinente em termos temáticos, para a época que vivemos, as festividades que são celebradas. E hoje nós vamos analisar aqui a perspectiva do sentido do Natal, sob o ponto de vista dos magos do Oriente. Nós lemos inicialmente aqui a respeito de algo que fala a respeito da atratividade que o Senhor Jesus exerce sobre a vida do homem. Porque muitos, às vezes, seguem um Jesus histórico, muitos estão à procura de um Jesus meramente como uma pessoa boa, que deu bons exemplos, uma pessoa, um referencial a ser seguido. Mas não entenderam ainda o verdadeiro sentido de ter o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Compreender o sentido do Natal não é meramente comemorar uma data no dia 25 de dezembro. Nem tampouco ter todo, digamos, um ambiente de fraternidade, de carinho e de solidariedade por ocasião do fim de um ano. O verdadeiro sentido do Natal, ele vai muito além disso. E o que nós queremos discutir hoje aqui, compartilhar com a igreja, é exatamente qual é o sentido do nascimento de Jesus na nossa vida. Será que nós estamos diante de um Jesus histórico? Será que estamos diante de um Jesus político? Será que estamos esperando uma autoridade que vai resolver todos os nossos problemas? Ou será que nós verdadeiramente compreendemos o sentido de palavras de vida eterna que são emanadas da boca do Senhor Jesus? Palavras essas que nós escutamos por meio das músicas aqui cantadas, por meio das orações que são realizadas, das experiências que são compartilhadas, e nós começamos a ver que essa nossa existência aqui é muito pequena, é muito diminuta, para tudo o que temos ouvido, o que temos sentido e do que temos presenciado. E nesse contexto nós vamos então inicialmente nossa viagem histórica a respeito dos magos. Então nós vamos no livro do Evangelho segundo Mateus, em que eu convido os irmãos a nos acompanharem, e nós vamos fazer uma leitura a partir do capítulo 2, verso 1 do Evangelho segundo Mateus. Mas antes dessa leitura,
eu queria usar de uma metáfora com a igreja, e nós poderíamos aqui fazer tipo uma retrospectiva rápida, 2016. Não estamos aqui nem fazendo nenhum esquete de programa de televisão no fim do ano, não. Mas se eu perguntasse para os irmãos, se usasse a seguinte metáfora e dissesse assim: quais seriam os grandes acontecimentos 2016 no Palácio de Herodes? Estamos falando do reino da Judéia. E a metáfora aqui é entendermos a realidade nossa como sendo a época em que vivemos. Então nós poderíamos aqui dizer que 2016 foi um ano de grandes acontecimentos no reino de Herodes. O reino de Herodes apresentou muitas coisas. Nós poderíamos falar que, mais especificamente, no nosso território aqui, Brasil, a reeleição que aconteceu no início do ano. E se nós analisarmos onde estamos hoje, já vimos que passamos até por um impeachment. Vimos uma tal de Operação Lava Jato, comparada a uma operação italiana chamada Operação Mãos Limpas, em que se procurou, digamos, trazer um ar de probidade no âmbito das instituições políticas do país. Situação que está vivendo hoje uma crise, as instituições estão vivendo uma crise de legitimidade, e por mais apoio ou desapoio que você possa prestar ao governo, seja atual ou anterior, seja qual for a legenda que você, digamos, se simpatize, é incontestável a questão da legitimidade das instituições. Isso tudo no Palácio de Herodes. O reino de Herodes, está acontecendo isso. Tivemos no Brasil a Olimpíada, Jogos Paralímpicos, contrariando todas as expectativas. Numa área do reino de Herodes, sobretudo lá nos Estados Unidos da América, tivemos uma eleição, e contrariando as expectativas, que todo mundo esperava que fosse eleita Hillary Clinton, nós tivemos um outro resultado, e Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Fidel Castro morreu. O Reino Unido saiu da União Europeia. A Grécia, cada vez com mais problemas dentro da União Europeia. A crise na Rússia, cada vez mais acentuada. O Estado Islâmico expandiu, mas sofreu alguns reveses. A Rússia entrou na questão do Oriente Médio com todos os seus interesses. Nós poderíamos aqui passar horas e horas e horas só fazendo retrospectiva do reino de Herodes. Eu esqueci de uma coisa muito interessante que aqui em Recife a gente não viu. Uma história da lua. Como é que foi mesmo a história da lua? Todo mundo ficou esperando, né? A maior lua de todos. Pois é. Aí todo mundo esperando, vamos ver a lua. Aí o Recife todo nublado. A gente não conseguiu ver a lua. Em 68 anos, a maior lua. Um sinal geográfico, né? Que despertou a atenção de todo mundo, né? Perfeito. Essas foram as notícias do reino de Herodes. Nós estamos aqui fazendo uma analogia, nos transportando para aquela época. Muita coisa estava acontecendo, como nos dias de hoje. Mas tinha algo de diferente acontecendo, que nem todos estavam apercebidos disso. E nós vamos inicialmente identificar algumas pessoas que estavam distantes ali de Israel, não estavam em Israel, não estavam na Judéia, não estavam ali diante da autoridade Herodes, mas que essas pessoas, primeiramente, perceberam um sinal no céu. Não foi a superlua, não. Mas o que a palavra diz era a respeito do sinal de uma estrela. Vamos dar uma olhada aqui que a palavra fala a respeito disso? Então, Mateus, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes
chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, diz: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Evidentemente que esse texto é um texto muito conhecido dos irmãos. E cabe talvez a gente trazer aqui algumas clarificações sobre a questão do Natal. Porque a gente sabe que às vezes a formatação da festa, como é divulgado hoje aqui, no mundo aí fora, ela traz alguns equívocos. Inclusive os cientistas, pesquisadores, estudiosos, eles até, procuram achar algumas incoerências acerca do nascimento de Jesus, contrapondo o livro de Lucas com o livro de Mateus. Porque tem alguns dados que eles se contradizem. E muita gente que utiliza até esses argumentos para poder questionar acerca do efetivo nascimento de Jesus. Só para a gente ter uma ideia aqui, evidentemente, o Natal dia 25 de dezembro. Os irmãos que não sabem, a responsabilidade do calendário que nós vivemos hoje, ela foi de um monge mais ou menos lá do 5º século, chamado Dionísio. E ele recebeu a incumbência de, elaborar um novo calendário para poder fazer a contagem, para se chegar à tal da Páscoa. Só que para fazer isso, ele não queria se basear nos eventos pagãos que havia, por exemplo, estabelecido pelo calendário romano. Então se queria estabelecer a questão da presença do nascimento de Cristo, para que se tivesse, a construção desse calendário. Apesar da boa vontade de Dionísio, se os irmãos observarem, isso aí está acessível na internet, vão ver que ele cometeu falhas assim grandes, e muito grandes nesse processo. Primeiro porque, para estabelecer esse calendário, o que ele fez? Ele foi pesquisando todas as autoridades romanas, em ordem, evidentemente, decrescente, começou a contabilizar o período que cada imperador reinou, para poder chegar até o imperador Augusto, que foi o da época de Jesus. Então ele disse, então a hora que eu chegar na época de Augusto, pronto, eu já sei que ali nós vamos ter a questão do nascimento de Jesus. Só que ele fez essa contabilidade, e ele esqueceu de lembrar que Augusto tem um registro que fala do período em que ele estabeleceu o seu império, mas houve um período de 4 anos em que ele reinou com o nome de Otávio. Então já vou dizer para os irmãos que já temos aí um delta T para os nossos adolescentes, vestibulandos e concurseiros, de no mínimo 4 anos de diferença. E além disso, outro erro que Dionísio cometeu foi que quando ele estabeleceu o calendário, foi assim: ele estabeleceu o ano 1 depois de Cristo e o ano 1 antes de Cristo, mas ele não estabeleceu o ano 0. Matemática simples. Então, se você sai do ano 1 antes de Cristo, tem um ano em que Cristo nasce, e tem um ano 1 depois de Cristo. Só aí nós temos mais um ano. Então, só nessa contabilidade, não se assuste. Nós não estaríamos hoje no ano de 2016, e sim no ano de 2021. 5 anos. Estaríamos no ano de 2021. 1995 é que teríamos tido, a celebração do ano 2000. Como se não bastasse, aí, 25 de dezembro. Vamos, irmãos, sabem, 25 de dezembro é uma data pagã, porque tem a ver com o nascimento, a celebração lá do Deus Sol, e isso foi trazido para o cristianismo, para estabelecer, um marco no nascimento de Cristo. Mas nós vemos que não é possível considerar isso. E os estudiosos colocam coisas bem objetivas para estabelecer essa análise. Porque, por exemplo, quando fala acerca dos pastores presentes lá com o Senhor Jesus, e fala no período da noite, primeiro, em dezembro, naquela área lá, é frio, e os pastores não ficam com o seu rebanho à noite, pela temperatura. Os animais, eles ficam acondicionados nos abrigos. E o que acontece? Começou a se pesquisar
qual seria a data do nascimento de Jesus? A gente começa por essa análise. Para os irmãos terem uma ideia, nós sabemos que os magos que a palavra fala, e ela usa a expressão magos do Oriente, não diz primeiro, não são 3, eu já sei até os nomes deles. Olha, na palavra nós não temos registro disso. Não diz nem que são 3 e não fala nem o nome deles, só diz que eram magos provenientes do Oriente. Agora, claro, você pode analisar vários escritos, vários historiadores que vão apontar quem seriam esses 3 magos, ou do que eles estariam falando, né? Mas vamos lá, a análise bem objetiva aqui. O nosso propósito aqui, meus irmãos, sendo muito franco, não é aula de história nem de ciência política. O nosso objetivo aqui é sairmos daqui com uma bênção no nosso coração, porque Jesus é nascido. E o nascimento de Jesus, mais do que histórico, mais do que político para nós, é um significado profético e espiritual. E nós queremos sair daqui com essa significação mais ressaltada no nosso coração. Porque se aqui já vai uma mensagem para todos nós presentes aqui, você que nos assiste pela internet. Hoje foi dia de protestos. Foi dia de protestos. Mas o nosso coração não perdeu a esperança não. Porque a nossa esperança não está em homens. A nossa esperança está nessa notícia que punge e viva no nosso coração. É nascido o Rei dos Judeus. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Rei. Ele é a autoridade que está, digamos, colocada sobre nós. Não por um processo eleitoral humano. Mas é uma legitimidade que Deus Pai trouxe a Ele. Um reino que está estabelecido muito acima de qualquer circunstância política que nós possamos vivenciar. Mas prossigamos na análise. Então vejam bem os irmãos. O fato é que a palavra fala da expressão magos. Dizem os historiadores que magos é uma situação em que ela tem muito a ver com o reino da Pérsia. Porque os magos, eles eram, digamos, os seguidores de uma religião lá de Zoroastro, que estudavam os astros, enfim. Então, há pessoas que indicam que os magos, eles vieram da região da Pérsia, do que hoje representariam o Irã, a região do Irã. Então, o que acontece? O interessante é que lá, quem segue essa religião do zoroastrismo, lá também fala a respeito do nascimento de um Messias a cada 1000 anos. Eles também seguiam uma teoria disso. E o fato é que nós estamos falando de pessoas que estavam habitualizadas a olhar a questão dos astros. Não é qualquer coisa que ia impressionar qualquer pessoa que estudasse os astros, vamos dizer assim. Vejam, os irmãos, que nós estamos falando de astrologia, estamos falando de astronomia. É outro sentido. O fato é que a palavra fala que surgiu uma estrela. E essa estrela atraiu a atenção daqueles magos. Estudiosos hoje também já procuraram verificar que estrela seria essa. Aí começaram a analisar pelo calendário da possível época do nascimento de Jesus e que acontecimentos tivemos, digamos, em relação aos astros celestes, que poderiam ser assim, fora do comum e se traria para a situação descrita na palavra que chamou a atenção dos reis magos. Então nós temos um pesquisador, um doutor chamado Michael, se não me engano, Malner. Michael Malner, ele fez um estudo e analisou que, na verdade, a estrela que estaria sendo descrita aí no livro de Mateus, na verdade não era nem uma estrela, nem um cometa. Era tão somente o planeta Júpiter. E que exatamente nessa época, por volta do ano 6 a.C., ou seja, antes da data que a gente considera, no dia 17 de abril do ano 6 a.C., teria acontecido esse fenômeno. Exatamente do planeta Júpiter, ele ter se destacado. E para os estudiosos da antiguidade, o planeta Júpiter era aquele que sinalizava a presença e o nascimento de alguma grande autoridade. Então, era um sinal indicativo de que nasceu alguém que veio para liderar e para representar, digamos, algo de relevância neste mundo. Então, quando aqueles magos viram aquela estrela, como a palavra descreve, e como alguns pesquisadores, não é a palavra que diz, apontam isso, que seria o planeta Júpiter, isso daí levou aqueles homens a largarem tudo o que eles estavam fazendo para pesquisar. Porque chegou ao ouvido deles, então, o conhecimento da profecia. E eu vou dizer aos irmãos, você não precisa ser crente, ser servo, estar no Evangelho há tanto tempo, para tomar conhecimento da profecia. Que Jesus nasceu, o mundo inteiro sabe.
ou boa parte deles sabe. O detalhe não é saber da profecia, acreditar nela. Porque saber que Jesus nasceu, onde nasceu, em que data nasceu, vamos celebrar, vamos comemorar. Meus irmãos, isso é festividade. Que bom, é bom celebrar. Mas o verdadeiro significado de Jesus não está nessa preocupação de onde, quando, de que maneira, com quem, em que ponto. Não, o detalhe é qual o significado disso, o que isso muda a minha vida? O que isso altera o meu viver? Porque se isso não modifica a forma de eu viver, os irmãos me desculpam. Nós estamos somente numa aula de história, de ciência política, ou até de conhecimentos de ciências gerais. E eu vou dizer aos irmãos, o Senhor Jesus não veio a este mundo, Ele não se fez carne só para que você tivesse conhecimento histórico, político, geográfico, sei lá, ou qualquer coisa. Mas o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo para trazer valores que o nosso coração necessita. Aí nós retomamos aquele primeiro texto que lemos. Vocês também querem ir embora? Podem ir. Qual foi a palavra de Pedro? Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Quando nós vamos à presença de Jesus, nós não estamos à procura de algo para esta vida. Jesus representa para nós o alimento, representa para nós palavras que nos levam para uma condição que transcende a nossa mera existência nesse planeta. E esse é o verdadeiro significado. Nós estamos diante do Senhor Jesus porque Ele tem as palavras de vida eterna. E para quem iremos nós? Nós não temos para quem ir. Mas vamos entender melhor isso. Então vimos homens de outra cultura, de um outro lugar, mas que foram impactados por uma profecia. E que simplesmente eles largam tudo, todas as coisas, e começam a seguir aquela estrela. E começam a caminhar, seguindo, passo a passo. E na hora que eles fazem a pesquisa, eles sabiam que aquela estrela, ela tinha a ver com o nascimento do rei dos judeus. Fizeram lá a pesquisa, não tinha Google na época não, mas eles tinham suas alternativas para sondar isso, e ficaram sabendo. Mas eles não sabiam o local exato onde Jesus iria nascer. E o interessante é que aquilo foi tão impactante na vida deles, que eles queriam largar tudo e ter um encontro pessoal. Eu quero dizer para os irmãos isso. A necessidade de se encontrar pessoalmente Jesus Cristo não é uma necessidade só de crente não, viu? Não é necessidade só de batista, de presbiteriano, de metodista, de maranata, não. Todos os homens, quando ouvem falar que nasceu uma criança que é diferente, que nasceu o nosso Salvador, que nasceu aquele que Deus elegeu para nos trazer a salvação, o coração do homem se mobiliza e fala, eu quero conhecê-lo. Eu quero ver essa criança, porque, assim, já estou cansado de perder a esperança em tantos referenciais. Eu queria saber se realmente essa criança é nascida. E o interessante é que aqueles homens fizeram a sua procura, como todos nós fazemos a nossa procura. Nós aqui dentro da igreja e as pessoas lá fora também. Os homens estão à procura de onde é nascido Jesus. E nós não estamos falando de história, nem de geografia, nem de política. Nós estamos falando da procura, do resgate de valores que Deus Pai trouxe à legitimidade e à dignidade e à existência humana. E que tudo isso foi consolidado na pessoa do Senhor Jesus. Aquele, Jesus, o Cristo, aquele que foi ungido para nos trazer a salvação, o nosso Yeshua, a nossa salvação, não um método que nós construímos para chegar até Deus, não a nossa torre de Babel, mas um método que o próprio Deus Pai providenciou para que nós tivéssemos acesso à sua presença novamente. Não pela nossa meritocracia, não por aquilo que nós podemos fazer de bom, mas pela sua graça que é infinita e que é maior do que a vida, e que faz que nós possamos ter acesso à presença do Deus Pai, não por quem nós somos, mas por causa de quem nós cremos, e por causa das bênçãos que recebemos através dele. Aqueles magos seguiram a estrela e chegaram à Judeia. Muita gente procura por Jesus e chega a religiões, chega a instituições, chega a lugares. E continua na sua procura, na sua busca incessante, onde é nascido Jesus, o Rei dos Judeus. Chegou um ponto que eles não tiveram mais informações e eles resolveram parar num local pouco estratégico, eu diria,
para pedir informação. E o local em que eles vão pedir informação é exatamente no palácio de Herodes. E eles vão chegar no palácio de Herodes e, com a maior inocência do mundo, chegam para aquela autoridade ali, representativa do Império Romano, e falam assim: onde é nascido Jesus, o rei dos judeus? Aí Herodes, se os irmãos olharam um pouquinho da história dele, tinha seus problemas de saúde, problemas circulatórios. Imagina a pessoa já com, além de todos os problemas, já começou a ficar agoniado. Como assim? Jesus, o rei dos judeus? Que história é essa? Só que, muito sábio, ele, não fiquei sabendo não, olha só, nós vimos uma estrela no Oriente, que é um sinal, e que falava a respeito disso. E nós estamos à procura. Aí Herodes chama, digamos, o seu Estado-Maior, vamos dizer assim, seus conselheiros. Vem cá, isso que vocês estão falando aí, eles estão falando do quê? Onde é nascido o tal do Jesus, o rei dos judeus? Aí começaram a pesquisar. Ah, tem um profeta que fala lá de Belém, e tu, Belém, não serás menor entre as... Belém? Então quer dizer que na área de Belém então ia nascer. Então vamos fazer o seguinte, não vamos mandar as nossas tropas não, porque se a gente mandar as tropas, eles vão fugir. Vamos usar esses magos para que eles nos entreguem onde está Jesus. Aí o que eles fizeram? Herodes foi, chamou os magos e disse assim: olha, realmente não alcançamos nenhuma informação aqui a respeito, mas queríamos fazer um convite. Vocês podem procurá-lo. Assim que vocês acharem, por favor, vocês me falem imediatamente. Manda um zap para mim, imediatamente. Porque eu vou lá para adorá-lo também. Porque eu também queria adorá-lo. Então vocês me avisam na hora. E eles na inocência foram. O interessante é que quando eles entram no palácio de Herodes, eles abandonam o referencial da estrela. É só sair do palácio de Herodes que a estrela aparece novamente. Tem gente que está procurando o Senhor Jesus nas instituições políticas. Tem gente que está procurando um salvador da pátria. Um homem, um partido, um grupo que vai resolver o problema nosso, do mundo e das pessoas. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação de governos humanos. E não estamos aqui, nesse momento, no discurso aqui, entenda, nem no contra, nem a favor de ninguém. Só estamos dizendo aos irmãos que é sábio da nossa parte como igreja zerarmos o nosso coração de qualquer expectativa de grandes homens que vão resolver todos os nossos problemas. Você está procurando o Messias no palácio de Herodes. Você está procurando alguém que você não vai se decepcionar no reino de Herodes. Eu acho que você está equivocado. Porque todos nós somos falhos. Nós somos falhos. E todos nós estamos suscetíveis, como falamos, a erro. Então, ainda que nos filiemos, o partido tal é isso, o partido tal é aquilo. E nós podemos falar, eu gostaria de trazer aqui, veja, o objetivo da palavra aqui não é trazer o contexto político, mas é inevitável a gente mencionar isso aqui para o povo de Deus nesse momento. Um dia em que nós temos vários protestos no Brasil inteiro, falando das 10 medidas contra a corrupção, porque eu projeto isso, eu projeto aquilo, perfeito. Como cidadãos, nós vamos, de acordo com o nosso entendimento, atuar e cumprir bem o nosso papel. Mas não seja inocente de pensar que a nossa salvação e a nossa solução, ela está baseada em governos humanos. Porque você estaria procurando o nascimento de Jesus dentro do palácio de Herodes. E eu vou dizer para os irmãos, Jesus não está ali. Não está ali. Mas enfim, o que podemos, concluindo aqui? Na hora em que eles se afastam ali do palácio de Herodes, a estrela volta a aparecer e eles são guiados até Belém. E o interessante é que as pessoas acham que, não, eles chegaram lá, Jesus tinha acabado de nascer. Não, meus irmãos. Se os irmãos acompanharem a mera cronologia, vão ver ali que Jesus já devia ter uns 8, 9 meses. Porque se foi pelos idos lá de abril que Jesus nasceu, segundo o registro lá do planeta Júpiter sobre aquela área ali, que foi marcado pela ciência, isso foi mais ou menos 19 de dezembro. Então nós estamos vendo que houve toda uma trajetória daqueles homens em todo o Oriente Médio até que se chegasse ali. Mas caminharam e viram Jesus. Aí muitos entendem, não, Jesus estava na manjedoura, está ali cheio de feno. Os historiadores dizem que não era bem assim não. Que na verdade, o Senhor Jesus nasceu, foi numa hospedaria.
onde havia ali um primeiro andar, e no primeiro andar os animais ficavam ali próximos. Então tem detalhes que às vezes a gente vê um desenho de Natal aí fora que não condiz com nada com que efetivamente possa ter acontecido. Mas o que nós queremos tratar aqui é que eles procuraram Jesus no palácio de Herodes. E onde que eles encontraram Jesus? Em Belém, uma cidadezinha pequena. Belém quer dizer casa de pão. Não tinha nome melhor para essa cidade, porque lá nasceu Jesus, o pão da vida, aquele que traz, digamos, a saciedade para a nossa necessidade, o pão vivo que desceu do céu, o nosso maná. Não tinha melhor lugar para ele nascer do que em Belém. E Jesus nasceu num lugar simples. E o interessante é que depois que eles tiveram um contato com o Senhor Jesus, entregaram os presentes, eles foram advertidos em sonho para não voltarem pelo mesmo caminho de onde vieram. E qual o significado disso, de não voltarem pelo mesmo caminho? O significado é que depois que você tem um encontro com o Senhor Jesus, você não é mais a mesma pessoa. Você não volta mais pelo mesmo caminho. Seu caminho é diferente. Você é nova criatura. Você nasceu de novo na presença do Senhor. Isso é entender que Jesus é nascido. E da mesma maneira em que foi feita a pergunta por eles, eu vou fazer a pergunta para os irmãos. Onde é nascido Jesus, o rei dos judeus? E o que você deve responder não é no palácio de Herodes. A sua resposta é: nasceu num lugar tão simples. Nasceu aqui, ó, no meu coração. Jesus está vivo. Os valores dele pugem aqui, ó, dentro do meu coração. Eu não olho para o mundo em que eu vivo baseado nos valores da minha realidade, mas nos valores celestiais que eu vejo o meu coração pulsar. Porque o próprio Senhor Jesus disse, não foi? Perante Pilatos. Porque o meu reino, ele é eterno, ele não é deste mundo. Daqui eu não sou. Você está procurando um Jesus que vai estabelecer reino simplesmente político neste mundo? Precisamos entender no Senhor Jesus a criança que nasceu para ser a nossa salvação. E, meus irmãos, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Porque na cidade de Davi nasceu o Salvador. Feliz Natal, porque hoje o Senhor Jesus é nascido no seu coração. É essa Belém que precisa ser manifesta. Então, se alguém procurar onde é nascido o rei dos judeus, pode proclamar, aqui ó, eu posso dizer a você que Jesus verdadeiramente nasceu, porque ele está vivo e reina no meu coração. Queria chamar a banda para estar conosco aqui nesse momento. Nós vamos ficar de pé e gostaríamos de cantar um louvor, repetir aquele louvor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque nesse momento nós vamos reafirmar que a nossa esperança, ela não está no que nós vivemos daquela porta ali para fora, mas a nossa esperança ela está naquele que foi eleito por Deus Pai para nos trazer a salvação. Feliz Natal, igreja. Alegremos-nos, irmãos. Alegremos-nos. É nascido Jesus, o Rei dos Judeus. Ele é o nosso Rei.